E você sabe, a minha consulta é de 1 hora, eu sempre marco 1 hora para a primeira consulta. E para todos os pacientes, independente, idade, convênio, o que for, é sempre de 1 hora. Eu digo, porque a gente tem que conversar com o paciente, porque tem muita coisa interligada. Intestino que não funciona direito, um cansaço que não se explica, às vezes é tireoide. Daqui a pouco nós vamos continuar a conversa com a doutora Cassiana Casagrande Zanoni. Aguenta aí, manda sua pergunta, é já. A Marli do SIC perguntou aqui, com 76 anos, é possível operar as varizes? Se tiver em boas condições clínicas, sim. Tem paciente que não tem hipertensão, não tem colesterol alterado, é ativa, faz academia, faz pilates. Se Treina tiver, panturrilha. treina panturrilha, igual a Mari. Então, assim, é possível. Ela tá bem até demais, é minha sogra. Ótimo! Tá bem até demais. Então, diga para ela que a gente faz uma avaliação e vamos pensar nessa possibilidade. Ah, então tá bom, né? Tá bem até demais. Se possível, a gente vai evitar, diga pra ela. Se possível, a gente vamos cuidar bem da certo. sogra. Ó, tem outra pergunta aqui da Simone. Uma pergunta pra doutora. Tenho várias manchas roxas na perna que nunca somem. E tenho muitas varicoses. Sempre fazia aquelas aplicações, mas sempre voltaram. Agora desisti de fazê-las. Pode ser lipedema? Os hematomas que aparecem de forma espontânea, então assim, o roxo na perna pode ser lipedema, né? Claro, a gente tem que conversar com ela, perguntar se tem sensação de peso, cansaço, temos que ver se tem, assim, isoladamente, só o hematoma não dá para dizer que é lipedema. Pode estar até associado à varize, já que ela tem varicose, que ela tem alguns vasinhos. E normalmente, eu costumo falar isso do combo, né? Eu já falei isso para vocês, que a gente pode ter só varizes, pode ter só o lipedema e pode ter o combo, ter os dois. Então, teria que fazer uma avaliação... bem aprofundada. É Cada uma palavra conversa, que eu tô mas... ficando nervosa. Ô, doutora, agora o lipedema, por que ele ainda não é tão conhecido, confundido? Tem a ver com a gordura? Confunde mesmo? Na verdade, o que aconteceu com o lipedema ele demorou muito tempo para ser colocado no Código Internacional das Doenças. Ele não tinha um CID. Então vamos começar. Ele é uma doença. Ele né? é uma doença. Ele é uma doença, doença. Inclusive, publicada e descrita a primeira vez em 1940. Por dois médicos da Mayo Clinic. Então, assim, desde 1940 ele já está publicado. A gente sabe da existência do lipedema. O que acontece é que ele não foi colocado no Código Internacional das Doenças. Isso aconteceu só em 2019. E daí, como o nome entrou no rol, no código, então assim, poxa, o lipedema é uma doença, então. Por isso que ele foi renegado durante tanto tempo e hoje, de uma forma errada, que né, eu não gosto desse termo, chamam de doença da moda. Agora só se fala de lipedema. Credo, né? Doença não é moda nunca, né? É uma patologia, tem que ser respeitada. E me corrija se eu estiver errado, doutora, mas me parece que, infelizmente, ela está sendo discutida, infelizmente, porque, como a doutora disse, já tem literatura sendo produzida há um bom tempo, por conta de questões estéticas. Porque se questiona a mulher, sempre a mulher tem que ter o corpo perfeito, isso e aquilo. E aí tem essa questão que realmente ele dá uma questão estética, prejudica a questão estética das pernas. Sim, muito. E aí começa a fomentar mais o debate, né? É essa divergência, se é celulite, se é gordura localizada, se é lipedema, sempre existiu essa dúvida, né? E principalmente para as mulheres, porque é uma doença, é uma patologia que acomete muito mais o público feminino. Então, mas pode acometer homens também? eu vou contar para você, André. A cada 1000 pacientes, só 2 são homens. 990 é predominantemente uma doença feminina, está muito ligada à parte hormonal, ao estrogênio, é um gatilho e, mais uma vez, também é hereditário. Então, a poda da árvore genealógica, né? Então, o lipedema demorou muito para ser reconhecido por conta disso, porque demorou para entrar. Depois que ele entrou, e inclusive até eu falo que graças a Yasmin Brunet, que participou de um reality, né? E todo mundo passou a falar do lipedema por causa dela e se preocupar com isso. Né, super exposta, né, é uma pessoa conhecida, então estão sempre cobrando. Sim. Só que essa cobrança não é só com celebridades, não é só com as pessoas na televisão. Isso. Essa cobrança existe no dia a dia em cima das mulheres. E é por isso que eu falo que fazer o diagnóstico de lipedema é libertador, é um divisor de águas. Como disse uma psicóloga uma vez conversando comigo, ela disse libertador, liberta da dor. Porque além de você ter a dor no dia a dia do peso e do cansaço, você carrega essa dor de, você não se cuida, a sua perna está assim,
assim, porque Sempre você... julgamento, né? E a paciente do lipedema, tem muita paciente que faz academia 4, 5 vezes por semana, dieta, se cuida e não melhora, porque não entende que é o lipedema, que tem outras formas de você tratar e tentar melhorar, né? Tem coisas específicas para serem feitas para o lipedema. Qual que é a principal diferença, o sinal, doutora, que diferencia de uma celulite ou da gordura mesmo? Porque às vezes tem isso, né? A pessoa pensa, não, eu vou fazer algum procedimento estético para esconder achando que vai melhorar, a né? celulite, mas não tem cura, então eu vou deixar assim, mas tem um tratamento. O lipedema, ele tem 4 estágios. Então, assim, quando a gente tem o estágio 3 e o estágio 4, é muito clássico. A gente consegue ver muito bem que é lipedema, porque ficam aquelas dobras. Tem uma gordura em cima do joelho, tem uma gordura na lateral do tornozelo que fica muito própria. E você começa a ver a deformidade da perna, ela desconfigura, então é mais fácil. Nos 2 estágios primeiros, fica difícil de fazer o diagnóstico. É por isso que eu falo, o diagnóstico é clínico, mas hoje com a ecografia, com o ultrassom, que a gente faz no consultório, a gente mede a hipoderme do paciente, tem esse trabalho que foi publicado em 2021 pelo Dr. Amato, que inclusive é o médico da Yasmin Brunet, ele é um médico de São Paulo, é um dos maiores publicadores do Brasil e do mundo até de lipedema. E esse trabalho que ele publicou em 2021, a gente reproduz em consultório. A gente mede a hipoderme em cima da tabela que ele publicou, são 8 medidas, e se uma dessas medidas estiver acima, a gente pode caracterizar como lipedema. Então, tem paciente que diz, é ou não é celulite ou não é? E hoje, pelo ultrassom, a gente consegue definir se é lipedema ou se só é gordura localizada. E outros estudos que saíram mais recentes, 2023, 2024, que daí aí a gente vai entrar numa parte técnica, mas das linhas, né, se elas são retilíneas, se existe alguma deformidade no ultrassom que a gente possa ver e definir como lipedema daí. Pois é. As mulheres podem mandar mensagem pra gente, principalmente, que eu tenho certeza absoluta, que tem gente que vai falar assim, eu acho que eu tenho isso, ou já me falaram que pode ser isso, ou eu via... Na internet, obviamente, as pessoas vão procurar, não tem como deixar. Não, hoje falam demais na internet. Eu já tô aqui marcando minha consulta. Tô esperando a Mari amanhã lá já. Tô nervosa aqui, gente. É que eu sou bem hipocondríaca, então qualquer coisa que falam aqui eu já fico tensa. Mas a pergunta principal, tem tratamento? Tem tratamento, tem. Assim, dá pra melhorar um pouco? Dá pra melhorar bastante até. O lipedema, por ser uma patologia crônica, e inflamatória, isso porque que eu ia perguntar, é crônico? É crônico. Não vai sair totalmente? Não. Mas vai ser tratado e vai melhorar. A grande diferença, inclusive, com a celulite é essa, que a celulite é o tecido gorduroso acumulado e no lipedema é um tecido gorduroso acumulado e inflamado. Existe uma inflamação. Então, ele sangra, por isso faz os hematomas espontâneos, ele é doloroso, diferente da celulite, que ela não dói. Então, a gente tem como diferenciar de celulite e por ser crônica, como eu falei, uma patologia crônica é para a vida toda. Ninguém morre de lipedema, mas morre com o lipedema. Só que tem como melhorar. Por ser crônico e inflamatório, a gente vai precisar adotar medidas anti-inflamatórias na alimentação, na contenção elástica, fazer exercícios voltados para o lipedema, com menos impacto. Isso que eu ia perguntar, tem uma contraindicação de exercício? Por exemplo, a pessoa está praticando corrida e tem lipedema, aí pode complicar mais ainda. Ninguém vai contraindicar a corrida, Sim. mas para quem tem lipedema, a bicicleta é melhor do que a corrida, porque a corrida tem um impacto. A bicicleta não. Enquanto você pedala, a tua perna, né? Essas escadas que tem nas academias, que o pessoal... você tem um impacto ali. É melhor fazer o elíptico do que fazer a escada. Então, tudo aquilo que tem impacto, jump, é pior para o lipedema. Então, você teria que voltar para um fortalecimento muscular, principalmente de panturrilha, como a gente faz para as varizes também, e evitar o que tiver impacto para o lipedema. Então, veja que você tem formas de tentar melhorar o teu lipedema. Dizer que vai zerar o lipedema, principalmente nos estágios 3, 4, estágio 4, por exemplo, é o único estágio que a gente vai falar em cirurgia, que a gente vai falar em lipo, em redução dessas medidas. Nos outros, vamos entrar com uma dieta anti-inflamatória, precisamos de aí uma ajuda multidisciplinar, como eu falo, né? Sim. O educador físico, nutricionista. E não tem idade também, né, doutora? Não. Pode Normalmente, ser mais jovem, meia idade? vai começar a partir dos 12, 13 anos. Na menarca ali, quando as meninas ficam mocinhas. Já passou de 12 o primeiro... faz tempo, Maria. Fica tranquila, tá? Você tá viva até agora, perto dos 30? Não vai ser agora, certo. Mari. A Kelly mandou que já foi um médico que usou exatamente essa expressão, que era doença da moda e fez pouco caso. Por isso que agora... Vai na doutora Cassiana.
Eu não gosto dessa expressão de doença da moda, assim, eu acho que é diminuir, principalmente porque é uma doença feminina, então é muito doloroso para a mulher. Você já carrega uma perna doída, você já carrega uma perna cansada, pesada, e você ainda tem que ouvir que isso aí é modinha. É muito difícil. A Jaqueline mandou uma pergunta que vai dar aqui o espaço para o que eu queria perguntar. Ela disse o seguinte: percebi que minhas pernas mudaram depois da minha gestação. A gente sabe, a grosso modo, que num período gestacional, em algumas fases da vida, menopausa, Sim. né? Sim. Existe uma mudança hormonal no corpo da mulher muito grande. É o gatilho que pode acontecer pro lipedema? É o gatilho, porque o lipedema, ele É é hormônio, hormonal, né? ele é hormônio dependente. Então, assim, primeira menstruação, a menarca, gestações, menopausa, reposição hormonal. Então, toda vez que você entra com hormônio, você está produzindo um gatilho. Claro, coisas inevitáveis, né? Você não vai deixar de gestar por causa do lipedema, claro. né? Que bom que a mulher chega até a menopausa, afinal a gente Ufa. quer viver muito, né? É vida, né? Exatamente, é isso. Então tudo isso é gatilho, ele é hormônio dependente. Olha aí, gente. E aí, deixa eu até olhar aqui, porque eu tinha feito uma outra pergunta que eu acho que é extremamente importante. A questão aqui, sim, prevenção. Dá para prevenir? Difícil a prevenção, vou ser bem honesta. Porque Como ela é hereditária, né? Vai passar de mãe para filho, e eu falo assim, quando você recebe a paciente de lipedema, ela já fala assim, minha mãe, minha avó, todo mundo tem cintura fina e o quadril e a coxa grossa. Largo, né? A gente precisa, sempre que a gente compra uma calça, a gente precisa ajustar a calça, porque Coxa fica... Bom, se isso é normal, então realmente eu acho que eu não tenho. A prevenção seria assim, já sei que a minha família tem, então assim, vou me dedicar... Me cuidar, né? Exato, vou me dedicar a uma academia com menos impacto, a uma academia com frequência, com reforço de panturrilha, evitar os alimentos extremamente inflamatórios, que é o que a gente mais pede, né? 61% das pacientes que têm lipedema, o gatilho alimentar é o glúten. Não que ela seja alérgica ao glúten ou que ela tenha intolerância ao glúten, mas é gatilho, 61%. Então, a primeira coisa que eu faço no consultório para as pacientes é pedir, digo, olha, nós não vamos zerar para o resto da vida o glúten, mas eu quero entender se o teu gatilho é o glúten. Tira para mim 2, 3 semanas e veja se melhora peso, cansaço. E o retorno é bárbaro. Um exemplo básico, assim, Amém. doutora, de produtos com glúten que são inflamatórios para o lipedema. O pãozinho, né? O pãozinho nosso de cada dia, que é complicadíssimo. O Divo é complicadíssimo tirar, né? A pizza, o macarrão, tudo que tiver farinha branca é complicado, porque vai ser gatilho. Essa semana eu peguei uma paciente que ela falou, doutora, fiquei 4 semanas sem o glúten, não fez diferença. Aí eu fui para a sua segunda solicitação, que foi o açúcar. Tirei o açúcar, os doces, o bolo. Nossa, a melhora foi significativa. Então, cada um vai ter o seu gatilho. A gente sempre começa pelo glúten, eu, pelo menos, começo pelo glúten para as pacientes, por ser 61% aí do E tendo essa melhora dos sintomas, vai ter melhor estética também, naturalmente. Melhor estética, muito, muito. Acho que até mais, né? Tira o edema, a perna, o inchaço, a perna seca, sabe? Fica mais, E essa é a grande diferença, inclusive, é legal a gente falar isso, do lipedema pro linfedema, que é o edema linfático, ou pro edema das varizes, que o pé da paciente do lipedema, ele tá sempre sequinho, é um pé fininho, ele não incha. O inchaço para no tornozelo, é como se fizesse um garrotinho ali. Então faz aquele tornozelo gordinho. Tem paciente que chega falando assim, minha perna parece perna de palmito, elas falam assim, ela vem inteira, ela não faz o desenhinho ali embaixo. Eu não gosto da minha perna. Eu sempre digo, biotipo, né? Já traz da sua família, mas repare que o pé é sequinho, o pé não incha. Então, isso é um sinal de lipedema, é uma das características do lipedema. Maiara tá ligada junto com a gente, eu tenho lipedema, obrigado Maiara, obrigado às diversas mensagens. Doutora, eu falei quando você chegou aqui, me permite me chamar de você? Claro que sim, por favor. Doutora Agradeço. Nossa amiga, doutora Cassiana. Vai se tornar minha médica agora para tratar a minha também. Fazer. Com prazer. Eu falei na chegada que seria só a primeira entrevista, nós vamos falar mais. Com certeza. Mais, com claro certeza, que sim, claro que sim. Quero agradecer a sua presença aqui, a disponibilidade de estar junto com a Imagina. gente. Para seguir a doutora lá no Instagram. Como faz? doutora.cassiana Casagrande Zanoni. Isso. E a gente vai mencionar ela ali no Instagram da rádio para vocês. Vamos fazer uma foto agora, vamos postar lá, vamos marcar ela tudo certinho. Doutora Cassiana Casagrande Zanoni, angiologista. Falamos aqui sobre
questões circulares, né? Sim, Questão da circulação, lipedema, lipedema. varizes. Quer saber mais? Siga a doutora lá, porque ela posta conteúdos Isso. diversos e tem um trabalho maravilhoso. Obrigado, doutora. marca Eu que sua agradeço. consulta. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Que bom. Obrigada. Pode chamar por lá, viu? Pra pegar informação lá, pra como chegar até conversar com a doutora. Vai que você tem um problema desse e dá pra controlar. Dá pra tratar. Perfeito. Né? Qualidade de vida. Obrigado, doutora. Eu é que agradeço, gente. Uma Tamo boa noite. junto.